Senhor nesta noite. Atos capítulo 20, verso de número 17 em diante. Atos capítulo 20, verso de número 17. Queria pedir a sua atenção nessa noite para que nós possamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. O texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, e mais precisamente o versículo de número 28, ele é o tema da nossa EBO. E Deus nos permitiu meditar um pouco nesse texto, alguns apontamentos, para nós trazermos essa noite alguma coisa da parte de Deus e como fruto também daquilo que Deus tem nos dado a oportunidade de pesquisar. Bom, o tema da mensagem, meus irmãos, é praticamente o epígrafe, o discurso de Paulo em Éfeso. O discurso de Paulo em Éfeso, especificamente a igreja de Éfeso. E se a gente delimitar um pouco mais, foi um discurso onde ele traz especificamente ao presbitério daquela igreja. Mas os princípios do texto, eles são inalteráveis. Eles servem, meus irmãos, não só para o presbitério da igreja ou os obreiros da igreja, mas os irmãos vão perceber durante a mensagem que esse texto, os princípios dele, eles são princípios para a vida de todo cristão, todo servo e serva que quer continuar compromissado com o reino de Deus. Então, se nós olharmos do verso 17 até o final do capítulo de número 20, o verso de número 38, esses mais de 20 versículos, se a gente pudesse resumir numa única palavra, talvez a palavra que mais nós enxergaríamos como um resumo desse texto seria a palavra compromissado ou compromisso. A gente vê aqui, meus irmãos, um apóstolo que depois de 3 anos em Éfeso, isso ministrado em 2 oportunidades, podemos dizer que Éfeso foi uma igreja que experimentou um avivamento profundo da parte de Deus. Podemos ver, meus irmãos, que depois desses 3 anos, aonde Paulo, ele é um instrumento de Deus, ele ministra, meus irmãos, a palavra do Senhor, ele consegue atrair para si, meus irmãos, pessoas e liderados, ele consegue levantar obreiros, líderes, presbíteros, a ponto de deixar aquela igreja depois de 3 anos e deixar o conselho do versículo de número 28, dizendo o seguinte: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos ou presbítero, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Paulo está saindo dali e está deixando uma liderança constituída para continuar aquela obra. Só que quando nós olhamos esse texto, meus irmãos, há um comentarista que vai dizer que Paulo ele vai traçar o seu discurso. Esse discurso é um dos poucos discursos que é direcionado a cristãos, porque a maior parte dos discursos de Paulo, se não quase todos, são discursos evangelísticos, aonde Paulo, ele vai falar, meus irmãos, a diversas pessoas, a gentios, aonde ele vai falar sobre a sua defesa diante do sinédrio, aonde Paulo, ele vai falar, meus irmãos, ao povo judeu, mas aqui ele está falando ao povo cristão, ele está falando à igreja, e ele consegue fazer o seu discurso olhando para os 3 tempos.
Ele olha para o passado, ele olha para o presente e ele olha para o futuro. Ao olhar para o passado, ele traz a memória e consegue relembrar tudo aquilo que ele havia realizado, tudo aquilo que ele havia feito. Ele se lembra, diante daquele presbitério, o seguinte: olha, eu estive com vocês durante esses 3 anos. Eu preguei para vocês todo o desígnio de Deus. Eu fui fiel e Deus, ele exerceu a sua fidelidade sobre nós. Ele olha para o passado e consegue enxergar um trabalho que foi construído, uma jornada que foi construída, um trabalho que foi realizado e foi feito. Mas quando ele olha para o presente, meus irmãos, que você vai ver a partir do versículo de número 22, ele começa a enxergar no presente o Espírito Santo que vai se revelando a ele, que ele ainda tem algumas coisas para realizar e que ele estava debaixo, meus irmãos, de prisões e tribulações. Esse era o presente do apóstolo Paulo. Ele olha para o presente, ele olha para a sua realidade e ele consegue enxergar que a vida cristã, ela não é fácil. Às vezes, irmão, a gente tende muito a romantizar a vida cristã. Eu nem falo do novo convertido. O novo convertido, meus irmãos, ele está no primeiro amor. Eu estou falando do cristão que já tem uma certa experiência. Ele tende a romantizar a vida cristã, achar, meus irmãos, que a vida cristã é as 1000 maravilhas. Meus irmãos, se nem o apóstolo Paulo escapou, você acha que você vai escapar de tribulação? Se você foi chamado por Deus, você foi chamado por Deus e você tem que engrossar mais o couro um pouquinho, porque você vai passar por tribulações. É isso que Paulo está dizendo. Do verso 22 ele vai dizer: olha, o Espírito Santo não me deixou inocente. O Espírito Santo, ele foi fiel comigo, mas ele foi transparente. O Espírito Santo me diz que de cidade em cidade o que me espera são prisões e tribulações. É por isso que no verso 24 ele vai dizer que em nada tenho a minha vida por preciosa. E aí ele vai falando sobre o presente até o versículo de número 27. Mas ele também menciona o futuro. Quando da saída dele, ele vai advertir os perigos que aquela igreja poderia enfrentar. Meus irmãos, quando a gente olha para cá, a igreja de Éfeso, que teve grandes líderes, que teve o fundador, o apóstolo Paulo, a igreja de Éfeso, meus irmãos, que teve tantos líderes, e Paulo advertiu no seu último discurso, e ele disse, meus irmãos, para que aqueles que foram constituídos bispos, líderes, pastores, presbíteros, evangelistas, ministros, eles olhassem para aquele rebanho e apacentasse aquele rebanho, meus irmãos, que foi resgatado pelo próprio sangue de Jesus. Aí no 29 ele vai dizer: olha, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Meus irmãos, esse é um dos discursos mais profundos do apóstolo Paulo, porque aqui ele olha para o passado, gatilho na memória pelo trabalho que foi constituído. Ele olha para o presente, a realidade do ministério, prisões, perseguições e tribulações. Mas ele olha para o futuro, e ele olha para o futuro com um tom de advertência, dizendo: olha, depois da minha partida, tudo pode ir por água abaixo, todo o trabalho pode ser perdido, porque virão lobos devoradores, que não pouparão o rebanho. Esses homens se levantarão e começarão a falar coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Meus irmãos, e ele vai advertindo e vai dizer: vigiai, lembrando-vos de que eu não cessei
olha a consciência do apóstolo Paulo, de admoestar. Admoestar, meus irmãos, é aqui o sentido de exortar, de trazer para perto, com lágrimas. O apóstolo Paulo era sensível, a gente vai já falar disso lá na frente. Admoestei vocês com lágrimas, a cada um de vós, tanto grupos grandes como pequenos, tanto porções maiores do rebanho como uma só vida. Ele advertiu com lágrimas a cada um de vocês. E a Bíblia diz, meus irmãos, que ele edificou com a graça de Deus aquele povo e ainda faz uma advertência àquele presbitério. Ele vai dizer assim: de ninguém cobicei a prata, nem o ouro e nem a veste. Para Paulo, trabalhar no reino de Deus não tinha nada a ver com dinheiro. Ele trabalhava com amor, ele trabalhava com dedicação, ele trabalhava, meus irmãos, porque a visão dele era a visão de reino, e ele tinha essa visão de servir. Então, ele faz esse discurso em 3 aspectos: passado, presente e futuro. Pastor, o que é que a gente aprende com esse homem? Meus irmãos, muita coisa nós aprendemos com o apóstolo Paulo. E eu quero começar dizendo, meus irmãos, que em primeiro lugar, nós vamos aprender com Paulo que a visão principal do seu serviço, o seu compromisso principal era com Deus. Versículo 19: servindo ao Senhor. Repita comigo: servindo ao Senhor. O principal compromisso do apóstolo Paulo era com Deus. O principal compromisso do apóstolo era com Deus. E às vezes, meus irmãos, quando a gente olha para essa realidade, a gente vai ver que Paulo, ele gostava de trabalhar na obra, ele gostava do trabalho de Deus, mas a sua maior visão era o Deus do trabalho, era o relacionamento que ele tinha com o Senhor. Por isso que ele vai dizer: servindo ao Senhor com toda humildade, com muitas lágrimas. Ele tinha, meus irmãos, a visão de que Deus, ele era o principal motivo, ele era o principal combustível nessa relação com Deus, para que o seu trabalho fluísse de uma forma mais eficiente. Queridos irmãos, esse era a primeira visão do apóstolo Paulo. É o primeiro compromisso que nós, os crentes, precisamos na obra do Senhor. É que nós precisamos andar com o Senhor, andar com Deus. Isso aqui implica tanta coisa, irmão, que eu não tenho tempo de tratar disso daqui. Mas isso aqui trata de tantas coisas. Andar com Deus, irmãos, trata das nossas emoções, trata da nossa fala. Isso aqui fala do nosso trato. Isso aqui fala das nossas reações. Isso aqui fala, meus irmãos, da questão conjugal, do relacionamento entre cônjuges. Isso aqui fala do relacionamento interpessoal. Isso aqui fala da visão profissional, empregado, gestor, gerente, dono. Isso aqui fala de tantas coisas. Porque quem anda com Deus, esses princípios inalteráveis que nos motivam nessa relação, faz com que nós sejamos diferentes. O crente que anda com Deus é diferente, irmão. É diferente nas suas emoções, é diferente no trato, é diferente na sua relação conjugal, é diferente na sua forma de lidar no relacionamento profissional, com um gestor, com um patrão, ou do gestor para o empregado. Quem anda com Deus é diferente. E é por isso que Paulo, ele vai dizer, servindo ao Senhor. Ele não disse em primeiro lugar aqui, servindo a igreja. Não, ele vai falar de ministério lá na frente, mas ele começa o discurso dizendo, servindo ao Senhor. Esse é o alvo da nossa vida.
Esse é o alvo da vida de cada um de nós. E quando nós estamos servindo ao Senhor, irmão, nada nos abala. A gente pode até balançar e se entristecer por alguma coisa, mas quando você tem os olhos fitos no céu, aleluia, no Senhor, a sua vida não é abalada por qualquer coisa aqui da terra. Você diz glória a Deus? Então essa é a primeira visão que nós enxergamos nesse texto. Segundo, verso 18: vós bem sabeis, verso 18: e logo que chegaram junto dele, disse-lhe: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. E o verso 28: olhai por vós, como eu me portei. E agora ele exorta aqueles irmãos dizendo: olhai por vós. Meus irmãos, a segunda visão que Paulo apresenta aqui é uma visão, meus irmãos, do olhar interno, de uma preocupação com nós mesmos, de uma preocupação para com as nossas vidas. Você sabe, irmãos, que tem gente que cuida tanto dos outros, isso não é errado, mas esquece de cuidar de si. E daqui a pouco, irmãos, a nossa mente se fragiliza, nossas emoções se fragilizam. O próprio Paulo, exortando Timóteo, ele vai dizer: cuida de ti mesmo, falando aqui sobre um autocuidado. Nós precisamos olhar para nós e termos um autocuidado. Eu dou glória a Deus que hoje na igreja a gente fala de uma forma muito livre, com liberdade sobre isso, irmão. Mas antigamente, os irmãos, e eu sou desse tempo de antigamente, irmãos, que a gente não tinha tempo, meus irmãos, nem para a família, não tinha nem culto da família. A gente não tinha tempo, meus irmãos, nem para fazer um exame médico, nem para fazer um check-up. A gente não tinha tempo, irmão, nem para cuidar de si, para cuidar da saúde, para cuidar dos nossos. E isso daqui é uma mensagem que Paulo está trazendo àquele presbitério de uma forma muito espiritual, mas isso daqui é muito amplo, a ideia do autocuidado. Meus irmãos, faz quanto tempo que talvez alguns de vocês não cuidam de você mesmo, não cuidam de si? Pastor, a agenda é muito grande. Irmão, não vai faltar a agenda para fazer dentro da casa de Deus. Eu lembro, meus irmãos, de numa semana, eu não tinha muita noção dessa ideia do autocuidado. Numa semana, eu lembro que eu e Paula, igrejas que já passei e aqui aconteceu também, de chegar a visitar, irmãos, 12 famílias, não foi em 6 meses não, foi numa semana. De chegar no domingo à noite e não ter força, irmão, nem para dormir, de tão cansado. Você acha que Deus quer que nós estejamos cansados a ponto de não sermos eficientes e rendermos na obra de Deus? Não, meus irmãos. Deus quer que você cuide de você. Deus quer que você cuide da sua saúde. Deus quer que você cuide das suas emoções. Deus quer que você, meu querido irmão e minha querida irmã, cuide da sua casa e da sua família. Deus quer que você cuide de si. E Paulo está olhando para ele e dizendo: olha, Deus sabe como eu me portei, olhai por vós. Isso aqui é muito amplo. Eu estou levando para o lado do autocuidado, mas é claro que também Paulo vai falar aqui um pouco da ideia do comportamento, da vigilância para com o seu testemunho, de aprender a lidar muitas das vezes com deficiências de personalidade. E no meio da obra de Deus, irmãos, deficiências de personalidade muitas das vezes são coisas que trarão consequências que atrapalharão
o ministério que Deus entregou a cada um de nós. Quer um exemplo? Alguém que quando não era crente diz assim: ah, pastor, quando eu não era crente era só pisar no meu pé. Pois se você não tratar essa deficiência da sua personalidade, quando você estiver no reino de Deus, trabalhando na obra de Deus, vai ser desconfortável. Você vai passar por situações desconfortáveis, a ponto de Deus usar alguém para confrontar a sua vida com relação a essa deficiência. E aqui eu posso falar de tantas outras coisas. Eu posso falar, meus irmãos, na questão conjugal. Os irmãos que trabalham na área de casais aí sabem que muitas das vezes, meus irmãos, eles estão, e a gente também, às vezes visitando um lar, visitando casais, que muitas das vezes, quando você vai a fundo no aconselhamento, o problema surgiu numa questão tão simples. Vocês já ouviram falar na tempestade num copo com água? São deficiências da personalidade, que o apóstolo Paulo consegue fazer uma retrospectiva e dizer: olha, desde o primeiro dia em que eu entrei na Ásia, vós bem sabeis como eu me portei no meio de vós. Eu bem que poderia trazer isso aqui no lado pastoral também. Tem pastor, irmãos, que ele só aceita servir uma igreja quando ele sabe quanto a igreja rende. Tem pastor que só sai de uma igreja quando sabe quanto rende a outra, para saber se fica ali, empatado. Meus irmãos, o nosso compromisso não é com nada destas coisas. O nosso compromisso é com a direção que Deus dá a cada um de nós. Paulo olha, eu me portei no meio de vós. E ele vai aconselhar: olhai por vós. Esse é o cuidado consigo mesmo. Meus irmãos, tenhamos mais cuidado com nós mesmos. Olhe para dentro de si, olhemos para dentro de nós, em vez de a gente estar olhando para o outro. Porque tem gente, irmão, que para olhar para o outro é bem ligeirinho. Olha para dentro de si. Olha para si. A Bíblia diz assim: examine-se o homem a si mesmo. Não é só no dia da ceia, não. Faça um autoexame. Senhor, eu estou deficiente nisso, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo. Esses dias eu e Paulinho, a gente sentou e conversando. E Paulinha chegou para mim e disse: olha, eu acho que você está precisando disso, disso e disso. É o autoexame conjugal. É quando o cônjuge tem liberdade de exortar um ao outro e assim por diante. Mas tem casais que não experimentam essa visão de maturidade. Porque quando um começa a exortar o outro, meu irmão, sai de baixo que começa a briga, né? Mas vamos adiante. Meus irmãos, terceiro lugar, quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele tem uma visão relevante da palavra. Ele vai dizer no verso 20, que não deixou de anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Ele ensinava o povo e ensinava nas casas também. Ele ensinava a multidão, mas ensinava também em pequenos grupos. O apóstolo Paulo tinha uma visão, meus irmãos, de pregar a palavra, e ele vai falar isso várias vezes. Todo desígnio, sabe o que é todo desígnio? Não é só aquilo que eu gosto na Bíblia, não. Não é só aquilo que eu quero ouvir, mas é aquilo que Deus quer falar conosco, seja o que for. Porque tem gente, irmãos, que só recebe quando é aquela palavra de avivamento, mas quando é aquela palavra de exortação doutrinária, aquela coisa toda, ele não quer receber a palavra. Mas o apóstolo Paulo está falando sobre todo o desígnio de Deus, porque Deus sabe o que nós precisamos receber através da sua palavra. Quem pode dizer glória a Deus? Então,
Paulo vai nos ensinar isso. Eu não posso me aproximar da Bíblia com seletividade. Eu não gosto disso aqui não. Isso aqui é bom. Isso aqui eu já estou enjoado disso. Não, isso aqui é marromeno. Não. Eu preciso me aproximar da Bíblia sem seletividade. Eu preciso me aproximar das Escrituras, tentando entender que Deus tem todo o desígnio para revelar a mim. É por isso que o crente tem que estar no culto de doutrina. É por isso que o crente tem que estar na escola bíblica dominical. É por isso que o crente, irmão, não pode faltar a palavra. É por isso que o crente, irmãos, ele tem que estar, meus irmãos, ser mais bereano. Trazer o caderninho, fazer anotações, meus irmãos, e trazer isso para a nossa vida. Paulo, ele tinha essa visão de relevância das Escrituras. Hoje em dia tem muitas igrejas que não olham mais para isso. Tem igreja, irmãos, que o louvor é belíssimo, mas é 20 minutos de palavra. Na verdade, muitas igrejas hoje que nós olhamos, aquelas igrejas church, aquelas igrejas neopentecostais, elas importam aquele evangelho dos Estados Unidos. Eu não sei se vocês vão perceber, muitas igrejas lá nos Estados Unidos, meus irmãos, é aquele louvor belíssimo, aquela coisa perfeita, mas quando chega a hora da palavra, sermão de 20 minutos, sermão de 15 minutos, é como quem diz assim: deixa eu deixar ao menos uma merenda na boca de vocês aqui, para vocês não saírem reclamando. Não, irmão, nós, quando eu falo nós, eu não me refiro só ao Jardim Castelão. Nós da Assembleia de Deus temos procurado ser uma igreja da palavra, uma igreja que ama as Escrituras Sagradas, uma igreja que ama a palavra de Deus. Alguns irmãos chegaram para mim: pastor, por que esse ano não teve tanta programação, tanta coisa no aniversário da igreja? E eu disse: meu irmão, é porque Deus colocou no meu coração que era para nós sentarmos e ouvir a palavra de Deus. É claro que as programações são lindas, são belíssimas, tudo isso, mas irmãos, sairíamos incompletos se não recebêssemos a palavra do Senhor. Paulo tinha essa preocupação. Seja um crente preocupado com a palavra. Seja um crente que ama a palavra. Seja um crente preocupado com as Escrituras. Porque, irmão, pastor não muda ninguém, obreiro não muda ninguém, nem a sua família muda você e não muda ninguém. Só existe um instrumento nesta terra que pode mudar a vida de alguém, que pode mudar a minha e a sua vida, e esse instrumento é a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Paulo tinha essa visão. Uma visão, meus irmãos, das Escrituras Sagradas. Uma visão, meus irmãos, que olhava para as Escrituras e percebia que as Escrituras é o principal instrumento e arma do obreiro. Obreiros que pregam, irmãs que pregam, jovens que pregam, seja quem for, você que aspira o ministério da pregação, a maior arma de um pregador, de um obreiro, chama-se a espada do Espírito, que é a palavra. É a maior arma do obreiro. Foi-se o tempo, irmão, que alguém chegava aqui e começava a pregar, e cada vez que pregava era um aleluia. Quando não tinha o que pregar, falava em língua estranha, e aquela coisa toda. Não. Nós estamos aqui para ouvir as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Terceiro lugar, olha o que Paulo vai dizer, verso 24: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo, lembra que ele começa falando a respeito do compromisso e da visão de Deus? Agora ele está falando da visão do ministério. E quando ele fala de ministério, ele está falando do ministério como uma carreira,
como uma jornada que ele recebeu de Deus. Irmão, todos nós temos uma carreira no reino de Deus. A minha carreira é diferente da sua. A sua é diferente da minha. Nenhum de nós temos uma carreira e uma jornada igual. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que diante do ministério que nós recebemos, a nossa vida não é tida mais como preciosa. Por quê? Porque nós fomos alistados pelo Senhor para cumprir, e Ele vai dizer, com alegria. Ministério se exerce com alegria. No dia que você perder essa alegria, meu irmão, minha irmã, Paulo está dizendo, cumprir com alegria, a carreira. Isso aqui fala, sabe de quê, irmão? De vocação. Como é que Paulo começa lá? Ele vai dizer assim, ó, servindo ao Senhor com humildade. Ontem o pastor Eduardo Lopes, ele falando sobre ministério, ele falando sobre cumprir o ministério, e ele trouxe uma definição bem confrontadora de humildade. Ele vai dizer assim, humildade é reconhecer que o outro pode fazer ou exercer uma atividade melhor do que eu, e está tudo bem. Deus chamou ele para isso, e Deus me chamou para outra coisa. Chega, irmão, dessa competitividade. Quem faz melhor, quem canta melhor, quem prega melhor, todos nós somos chamados para dar uma contribuição do reino de Deus. Olhe para você nesta noite, e você tem a oportunidade de dizer para você, Senhor, obrigado, porque eu fui chamada, você foi chamado para dar uma contribuição dentro do reino de Deus. Quem pode dizer glória a Deus? Tem gente, irmão, que prega infinitamente melhor, e está tudo bem. Tem gente, irmãos, que canta muito melhor do que você que canta, e está tudo bem, glória a Deus por isso. Mas nós temos a capacidade de olhar para nós e dizer, Senhor, obrigado, eu faço parte desse exército, e fui chamado para dar uma contribuição no reino de Deus. Porque quando a gente olha o ministério com essa visão mais ampla, a gente consegue enxergar ele como uma carreira. E quando a gente olha para essa carreira, meus irmãos, a gente cumpre ela com alegria. Eu já servi em igreja, irmão, que não tinha obreiro. E quem fazia tudo era eu, era Paula. Eu já servi em igreja, irmãos, que não tinha ar-condicionado. Era os ventilador velho e não tinha dinheiro para comprar. Mas está tudo bem, servindo com alegria. Mas sempre procurei exercer o ministério com alegria na alma. Deus está falando conosco nessa noite, irmão. Você tem uma carreira que você recebeu de Deus. E para alguns o Senhor está dizendo nesta noite que talvez esteja adormecida, e Ele quer acordar você para esta carreira. E Deus está dizendo que Ele vai restaurar essa alegria para você cumprir a jornada, a carreira que você recebeu do Senhor Jesus. Porque às vezes nós andamos tão ocupados que esquecemos da casa de Deus, esquecemos da jornada com Deus, esquecemos o ministério que recebemos de Deus. Mas Deus está dizendo, cumpra com alegria o ministério, a vocação que você recebeu não foi do homem, mas foi do Senhor Jesus na sua vida. Quando Paulo fala sobre essa carreira que devemos cumprir com alegria, que em nada ele tinha sua vida por preciosa, ele está nos ensinando a lição da abnegação. Irmão,
É impossível exercer o ministério se você não for uma pessoa abnegada, que sabe renunciar em alguns momentos até questões pessoais suas para cumprir e exercer o ministério. Ah, mas eu penso assim, ninguém me muda, é desse jeito. Você vai ficar para trás. Paulo está dizendo, em nada tenho minha vida por preciosa. Paulo estava deixando uma igreja, irmão, que experimentou um avivamento muito grande. E o que estava esperando ele? Prisões, tribulações. Mas ele estava deixando porque o Espírito de Deus estava direcionando a vida dele de uma forma preciosa. Meus irmãos, lidar com o ministério, quando eu falo ministério, eu não falo só do ministério pastoral, eu não falo só dos irmãos obreiros. Quando eu falo de ministério, eu estou falando do serviço que nós recebemos de Deus. Muitas das vezes, meus irmãos, nós vamos experimentar os louros auferidos pelo ministério, as vantagens que o ministério oferece, os elogios que você muitas das vezes vai receber por ter feito um trabalho diante do Senhor. E nesses dias, quando você receber esses elogios, direcione para Deus, diga glória a Deus. Eu só fiz isso porque Deus me deu graça e me deu saúde. É a graça de Deus, irmão. A graça de Deus faz Deus escolher pessoas que aos olhos humanos jamais seriam escolhidas. Quando você olhar para alguém e perceber eficiência e sucesso em alguma coisa, não é ele, é a graça. Uma vez eu me lembro de um pastor se despedir de uma igreja e ele diz assim: meus irmãos, eu quero agradecer e tal. E ele diz assim: tudo de bom que eu fiz aqui não foi eu, foi Jesus. E tudo de errado foi eu mesmo. Porque, irmãos, é a graça. Olha para o seu irmão e diga assim para ele: é graça. Diga mais forte: é a graça de Deus, irmão. Nós não temos capacidade suficiente para fazer alguma coisa se não for através da graça de Deus sobre as nossas vidas. Quem diz glória a Deus esta noite? Queridos irmãos, quinto lugar, e talvez eu já termine por aqui. Paulo vai falar sobre a igreja. Ele fala do serviço, mas agora ele fala da igreja. Eu vejo aqui uma preocupação do apóstolo Paulo com a igreja de Deus. Irmão, a igreja de Deus, ela é formada por pessoas falhas, por pessoas que erram. Mas é a igreja de Deus. Não abra a boca para falar da igreja do Senhor. Ela é a noiva de Cristo. Ela é a noiva do Senhor. Um dia, irmãos, eu encontrei um querido irmão de um outro campo que havia sido chamado para pastorear. E eu cheguei para ele e disse assim: irmão, como é que está lá? Está uma bênção. E ele dizia: não, irmão, pelo amor de Deus, é só tribulação. Deus me livre dessa tribulação. Que Deus me tire do meio dessa. Ele só falava em tribulação. Meus irmãos, é porque não tem a chamada de Deus. Porque quem tem a chamada de Deus, ele olha, meus irmãos, com o olhar de Cristo, cheio de compaixão. Ele olha para a igreja de Deus e ele percebe que essa igreja, ela tem um dono. E o dono desta igreja, irmão, não é um político da direita nem da esquerda. O dono desta igreja não é o presidente, não é o prefeito. O dono desta igreja, irmão, não é o Lula nem o Bolsonaro. O dono desta igreja é Jesus Cristo, e Ele que morreu por esta igreja.
por isso que ela é chamada de a noiva de Cristo. A Bíblia diz que Jesus olhava para aquelas multidões, e ele olhava para aquelas multidões como ovelhas que não tinham pastor. E a Bíblia diz que ele se movia de íntima compaixão daquela multidão. E aqui, meus irmãos, eu vejo a preocupação do apóstolo Paulo. Eu vejo a preocupação deste homem, de que o rebanho precisa ser cuidado, de que o rebanho precisa ser apacentado, de que precisa do rebanho ser visitado, orientado. É claro, meus irmãos, que o trabalho do ministério, do apacentar, ele não é um trabalho que você vai encontrar unanimidade. Mas o rebanho precisa ser apacentado. É por isso que Paulo vai dizer: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu. Aí aqui ele fala de bispo, mas eu vou falar de toda a igreja. Isso não é um trabalho só dos bispos, só dos presbíteros, pastores, evangelistas, diáconos e auxiliares. Isso é um trabalho seu também. Olhar pelo rebanho, se preocupar, irmão, com alguém que de repente está ausente da igreja, se preocupar com alguém que precisa de uma palavra. Muitas das vezes nós somos tocados pelo Espírito Santo. Quando eu falo nós, não me refiro a mim, nós. O Espírito Santo faz você lembrar: rapaz, nunca mais eu vi aquele irmão, aquela irmã. O Espírito Santo vai tocando: rapaz, eu preciso visitar aquela irmã, ela se afastou do Evangelho. Aí você fica naquela: não, isso é coisa só do pastor, isso é coisa só do Soares, isso é coisa só dos obreiros, é da família. Não, é um trabalho de todos nós para a glória do nome de Jesus Cristo. Paulo tinha uma preocupação com a igreja, e essa preocupação não era só uma preocupação em apacentar esta igreja, mas era uma preocupação, meus irmãos, em servir este povo, em servir esta igreja, em defender esta igreja. Paulo fez um alerta: depois da minha partida, entrarão lobos devoradores, que não pouparão o rebanho. Sabe o que foi que aconteceu? 39 anos mais tarde, Jesus está escrevendo para a igreja de Éfeso e dizendo assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o meu primeiro amor. Uma igreja que teve como pastor Paulo, Timóteo. Uma igreja que teve tantos homens de Deus à frente. E agora, essa igreja, meus irmãos, estava, apesar de toda a atividade que ela tinha, estava deficiente no que era essencial: o primeiro amor. Será que nessa noite o Espírito Santo não está tentando causar um surto espiritual no nosso coração? Será que não há um gatilho do Espírito Santo no seu coração e na sua alma? Porque você chegava aqui nessa casa e chorava, e hoje não chora mais. Você chegava nessa casa e dobrava o joelho, e hoje não dobra mais. Você chegava nesta casa e reverenciava, e hoje não reverencia mais. E de repente está deixando as coisas desta vida tirar esse primeiro amor da sua vida. E Deus está dizendo que este primeiro amor, ele é essencial para você dar continuidade, para perpetuar a sua descendência na presença e na casa de Deus, para a glória do seu santo nome. Meus irmãos, quem levanta as suas mãos diz glória a Deus esta noite. Há uma preocupação do apóstolo Paulo. Deve haver essa preocupação na sua vida e na minha vida. Deve haver essa preocupação partindo de mim, com a igreja de Deus, o rebanho de Deus. Há uma preocupação de Deus para nós nesta noite.
termino minhas palavras agora. Em último lugar, termino as minhas palavras dizendo o seguinte, irmãos, que nós precisamos, em nome de Jesus, ser compromissados com a obra e não com o que a obra nos proporciona. Por que eu estou dizendo isso? Olha o que diz o versículo 33. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro e nem a veste. Tem obreiro, irmão, tem pastor, que ele não sabe lidar com essas situações que são algumas coisas que pode advir do rebanho. Paulo vai dizer que o obreiro ele é digno do seu salário. Mas tem gente que não sabe administrar isso. Ele coloca o salário na frente do propósito específico de Deus. Paulo termina aquele ministério em Éfeso dizendo: eu não cobicei prata, nem ouro, nem veste. E aqui eu falo, irmãos, eu lido principalmente com nós obreiros. Nós não podemos cobiçar essas questões, essas coisas do rebanho. Eu sei que parece uma mensagem, irmãos, para obreiro, mas há um princípio de Deus para nós. Faça a obra com liberalidade que Deus vai te abençoar. Tem aquela música que diz assim: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se continuar fechada, Ele continua sendo Deus. Faça a obra com amor. Irmão, se Deus te chamou para fazer a obra, Ele vai se responsabilizar pela sua vida. Eu estou falando isso porque ao longo desses anos e 4 igrejas que passei, sempre Deus estendeu as suas mãos e proveu. E eu nunca cobicei ouro nem prata de ninguém. Pastor, o senhor já foi muito abençoado? Já. Mas nunca cobicei. Nunca me aproximei com segundas intenções. Nunca dei indiretas para que... Não. Sempre olhando para a obra e não para aquilo que a obra pode proporcionar. Paulo é ciente disso, irmão. Ele vai dizer: vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Aí quando Paulo termina o discurso dele, a Bíblia diz, irmãos, que havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E a Bíblia diz que levantou-se um grande pranto entre todos, de forma que eles se lançavam ao pescoço de Paulo e o beijavam. Houve grande comoção nesse discurso, porque, seguindo o exemplo de Paulo, nós teremos, meus irmãos, no exemplo dele, nesses princípios, uma vida ministerial de serviço que vai deixar saudades por onde passar. Quantos podem dizer amém?
Você recebe esta palavra nesta noite? Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe, meus irmãos, essa